Bom dia, esse é o nosso devocional Direção na série Escapar ou Transformar, parte 1. Começando hoje, então, mais uma série de mensagens a respeito desse assunto. Escapar ou transformar? Escapar ou transformar? E agora? Vamos ler um texto bíblico para embasar, então, o começo desse assunto. Romanos 13 e 11. A palavra de Deus diz, na carta de Paulo a Roma, capítulo 13, versículo 11, diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha, esse versículo, ele é muito lindo, né? Ele fala sobre esses dois aspectos que nós vamos abordar nessa semana. Desperta-te do sono, Paulo está dizendo para a igreja de Roma, porque a nossa salvação está mais perto agora. Então, ele está falando sobre um agir, mas também está falando sobre a esperança de algo que já está em iminência. E esse conflito vai acontecer, quando eu não sei até que ponto que eu devo lutar e até quando que eu devo esperar. Então, quem é cristão sabe, quem não é, vai entendendo, quem ainda não é, né? Você vai entendendo ao longo do tempo que o nosso Jesus, o Filho de Deus, ele foi enviado à Terra, o Messias enviado, o Filho de Deus encarnado. Ele foi enviado à Terra para nos resgatar ao Pai. A história do Evangelho é a história do Filho de Deus vindo buscar os seus irmãos, vindo resgatar a humanidade para o Pai de novo. Então, todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus, mas só um caminho leva ao Pai. Né? Ele deixa bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai. Né? Então ele vem resgatar. A história do Evangelho é uma história de paternidade, de um pai buscando seus filhos. Na antiga aliança você vai ver que se usava uma expressão chamada de Maranata. Você deve conhecer, os cristãos estão habituados com essa linguagem. Né? Essa é uma linguagem crentez, né? Maranata, porque está nas canções, muitas músicas a gente canta, que tem título de Maranata. E a expressão Maranata, ela tem três significados. Maranata pode significar o Senhor veio, ora vem, Senhor, é um pedido para que venha, e o Senhor virá, um anúncio sobre o futuro. Então a expressão Maranata fala sobre o que aconteceu durante o período da humanidade. O que aconteceu no desejo de Deus de salvar a humanidade. Ele enviou o seu Filho. Então, Jesus veio. Né? A expressão Maranata a gente usa também para fazer o convite a Cristo para a nossa vida agora. O convite da direção e o reinado de Cristo sobre nós agora. Que é a hora vem, Senhor. Né? E também um anúncio de que Ele virá. Essa expressão Maranata era muito utilizada na antiga aliança, é usada por nós também, a fim de anunciar Cristo, o Salvador. Ele veio nos salvar, então o que nós precisamos para ser salvos não é sobre o que Deus fará, e não é sobre o que Ele pode fazer, é sobre aquilo que Ele já fez. A maioria das coisas que nós nos movemos, que nós fazemos hoje, talvez as motivações estejam erradas, porque muitas vezes a gente faz as coisas porque Deus fará. Inclusive até canções dizem isso, né? Adore que as cadeias vão cair, né? Faça porque Deus pode fazer, se entregue porque Ele fará. Mas nós não nos entregamos a Cristo pelo que Ele fará. Nós não nos entregamos a Cristo porque Ele pode fazer. Nós nos entregamos a Cristo porque Ele fez. Ele fez. Ele veio. Ser salvo implica em crer que Ele veio. Quem já teve a experiência de assistir um batismo nas águas, eu batizo nas águas há muito tempo, e toda vez que você vai batizar alguém nas águas, você faz aquela pergunta, a confissão de fé. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí a pessoa diz sim. Você crê que Ele é o Messias enviado, e que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos salvar? Daí a pessoa diz sim. Aí você levanta, né, como aquela liturgia nossa, dizendo, segundo a sua confissão de fé, e pelo grande mandamento do nosso Senhor Jesus, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você batiza a pessoa a partir dessa confissão de fé. Que confissão de fé? Jesus Cristo veio.
Então, quando eu falo Maranata, eu estou dizendo Jesus veio. Sabe, o Filho de Deus, o resgatador, o salvador, o herói. Porque todo ser humano tem esse desejo de encontrar um herói. Né? Por isso que os filmes de herói, eles atingem níveis altíssimos de bilheteria. Porque existe uma lacuna dentro de nós de alguém que preenche a nossa expectativa. E sabe, toda vez que você deposita essa expectativa em um ser humano, em alguém humano como você irá se frustrar. Mas, quando você encontra Cristo, você percebe que aquela lacuna é preenchida de uma vez por todas. Porque esse espaço que tem dentro de você, esse vazio, ele é do tamanho de Deus. Ninguém tem o poder de preencher isso. Ele é do tamanho de Deus. Então, entenda algo. Dizer Maranata, essa expressão que se utilizava desde a antiga aliança, é anunciar que ele veio. Que o que nós precisávamos para ser salvo já aconteceu. Que o que nós precisávamos para ser filho de Deus já aconteceu. Jesus veio. Se você quer ser salvo hoje, então creia que o Filho de Deus veio. Na expressão Maranata, que nós utilizamos muito, existe também o significado de vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor. É o convite de Jesus para reinar sobre nós. Nós sabemos que o seu reino literal há de acontecer um dia, mas que hoje ele pode reinar sobre a minha vida. Ele coloca a eternidade dentro de mim e já passa a ser o meu rei. Então nós o convidamos, Maranata, vem, Senhor. Mas também a expressão Maranata, ela tem o significado de anunciar que Jesus virá. Então, olha que coisa linda. O Evangelho é essa notícia. A notícia de que o Filho de Deus desceu, pagou o preço dos nossos pecados. É a notícia de que Ele está conosco todos os dias. E é a notícia que um dia, literalmente, Ele virá nos buscar. Existe um plano lindo de Deus. Olha que isso é demais. O Evangelho é um anúncio, é a maior notícia que se pode ter. Por isso que é chamado de boas novas, boas notícias. Né? O Evangelho é boa notícia. E é a notícia de que aquilo que você tanto precisava já aconteceu. O Salvador que você precisa já pisou aqui. É a notícia de que esse Salvador, ele habita dentro, ele pode habitar dentro de nós. E é a notícia de que um dia ele nos virá para nos buscar. Ele virá para nos buscar. Jesus vai voltar para nos buscar. Isso, no mínimo, me dá esperança de viver. Me dá esperança de sorrir. Me dá esperança de crer no amanhã. Eu sei que o meu Jesus vive. Olha como Jó, no livro mais antigo da Bíblia, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Né? Antes do Gênesis ser escrito por Moisés, o livro de Jó foi escrito, a história de Jó aconteceu. E Jó, quando estava muito distante da nova aliança, muito distante do Cristo, ele teve uma revelação do Cristo. Quando um dia ele estava adorando a Deus, mesmo tendo perdido tudo, ele rasgou as suas vestes e disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. A mensagem do Evangelho é essa, que o nosso Redentor viveu aqui na terra, que ele vive em nós e que um dia nós viveremos para ele eternamente. Olha, não preciso falar mais nada, né? Aqui eu já podia encerrar a live e você já me ajudaria a compartilhar para muita gente, porque essa mensagem muda a nossa história para sempre. Mas eu quero utilizar-me dessa expressão Maranata e dessa introdução que eu fiz para falar a respeito de um conflito que acontece dentro de nós. Porque quando eu ouço, Jesus vai vir buscar a igreja. A Bíblia vai mostrar que existem os acontecimentos desses dias que serão os últimos dias. A Bíblia vai dizer sobre isso. O livro do Apocalipse, ele vai mostrar as profecias, o livro de Daniel. E a Bíblia ele vai anunciando que ele não pode dizer, Deus não diz o dia exato que vai acontecer. Porque a Bíblia diz que vai ser de surpresa, esse grande evento. Mas a Bíblia diz que alguns acontecimentos irão marcar esses dias. E tudo isso será como um prelúdio do que vai acontecer. Então, eu preciso atentar para perceber que estamos nos últimos dias,
Mas existe uma coisa que acontece quando você começa a falar muito sobre os últimos dias. Há pessoas que são os profetas do Apocalipse, né? Que eles só sabem dizer isso. Jesus vai voltar, então se prepara, se ajeita. E cria uma ideia de que eu só vou me preparar por causa desse evento. Cria uma ideia de que eu preciso ter medo. Né? Eu lembro quando eu era adolescente que eu tinha medo quando falavam da vinda de Jesus para mim. Por quê? Porque era aquilo que me transmitiam. Olha só, existe coisa que você fala, existe coisa que você transmite. Existe coisas que você fala e coisas que você transmite. Eu não entendia por que a mensagem do arrebatamento causava medo. É que não é a mensagem do arrebatamento que traz medo, é o que a pessoa está transmitindo. Porque muitas vezes quem está pregando sobre arrebatamento está com medo também. Então aquilo que você transmite é aquilo que você vive, é aquilo que você acredita. Isso vai falar muito mais alto do que as suas palavras. Né? Se você está cheio de medo, você não consegue passar coragem. Você vai falar palavras de coragem, mas o que você vai transmitir é medo. É por isso que nós temos que ter experiência real com Cristo. Para que eu não venha só falar de Cristo. Que eu não venha só destinar informações de Cristo. Mas que eu venha transmitir a Cristo. O quanto que eu consigo transmitir de Cristo é o quanto de Cristo tem em mim. E não é o quanto de palavras que eu decorei. Eu lembro que passei minha juventude inteira, toda vez que alguém falava da vinda de Jesus, eu sentia medo. Medo, porque eu percebia nas pessoas que estavam, isso inconscientemente, né? Hoje eu consigo perceber com mais clareza. Na época não era tão perceptível assim. Mas as pessoas que estavam falando sobre a vinda de Jesus, elas estavam com medo também. Elas não tinham certeza da salvação, elas não tinham alegria da salvação. Era uma pregação de medo. Olha, nós temos que se preparar, nós temos que cuidar, nós temos que ficar atento, porque Jesus está voltando. E a pessoa falava essa mensagem como se fosse algo ruim. E agora, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Uma vez alguém me perguntou assim, será? Eu devo fazer o quê então? Eu devo ir para o interior, porque Jesus está voltando e vão perseguir os cristãos. Eu preciso fugir do país, para onde é que eu vou? Essa expressão de medo. E a Bíblia, em nenhum momento que fala da vinda de Jesus, fala para termos medo. Na verdade, a Bíblia manda nós regozijarmos, festejarmos esse dia. Só que eu não consigo transmitir essa alegria se eu também estou com medo. Não sei se você está me entendendo. Aí eu lembro que eu ficava com medo e não dá certo isso. Né? Não dá certo. Não dá certo porque Deus está guardando os seus. Nós seremos avisados. Nós estamos enxergando os sinais. Só que esses sinais não servem para me deixar apavorado. Eles servem para me mostrar que a promessa vai se cumprir. Bom, partindo desse ponto então, nós estamos percebendo que muitas das profecias bíblicas estão acontecendo. Elas estão acontecendo. Você olha para a Bíblia e você vê que aquilo que foi profetizado sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, filhos contra pais, pais contra filhos, esses rumores são um prelúdio do que vai acontecer. Partindo desse ponto, então, eu percebi. Olha, meu amigo, eu percebi, estou enxergando, as coisas estão apertando. Sabe, essa coisa de moeda única de países, essa ideia de controle do dinheiro, sabe? Todo mundo controla o seu dinheiro hoje. Você está aí hoje achando que está livre e não está, alguém está te controlando. A internet. Então tudo está apertando para um governo mundial, para algo que vai te amordaçar, querer te impedir de decidir por conta própria, até chegar um momento que o anticristo se levantará, e aí as leis serão trocadas, todo mundo aceitará de bom grado, mas isso só vai perseguir a igreja. Mas a Bíblia diz que quando ouvires falar disso, levantai vossos olhos, porque a vossa salvação está próxima. Então, está acontecendo. Eu vim te avisar que o Jesus que veio, o Jesus que está dentro de você, ele está vindo de forma literal. Ele está vindo buscar a igreja. E esse é o plano de Deus. Enquanto algumas coisas serão destruídas, Deus tem um plano de salvação para os seus. No meio da destruição, Deus tem um plano de salvação. A pergunta que eu faço é, e a minha postura diante disso? E a minha postura diante disso? O que eu faço então? Porque essa mensagem do arrebatamento, sem uma mensagem sobre consciência do que eu devo fazer após isso, ela me trará consequências imaturas.
Não por conta da mensagem, mas por conta de falsas interpretações que podem surgir no meu filtro, na minha visão. E eu percebi isso na minha vida e percebo na vida de muita gente. Pessoas que ao ouvir a mensagem do arrebatamento, elas se tornam pessoas inertes. Pessoas que não querem fazer mais nada. Pessoas que não fazem planos a longo prazo. Pessoas que não constroem, pessoas que não investem, pessoas que não apostam em ninguém, pessoas que não acreditam mais em nada. Você conhece alguém que diz, tudo que você pede para ele fazer, ele diz, não, Jesus está voltando? Porque quando ele percebe a chance de escapar, ele não sabe mais o que fazer aqui, enquanto está aqui. Então não é sobre esperar. Porque esperar, todos nós estamos esperando esse dia. A pergunta é, o que você faz enquanto espera? A mensagem do arrebatamento, a mensagem que se Jesus vai voltar, ela causa muito medo em muitos. E olha, ser motivado pelo medo não é uma boa escolha. O medo não é um bom condutor. Então, eu não tenho que andar agora com medo, porque a qualquer momento ele vai chegar, e ele vai me julgar, e aí eu posso perder minha salvação. Olha, eu falei essa manhã, então se ele vier de tarde eu vou perder a salvação. Essa preocupação não faz mais sentido para um cristão maduro. A pergunta é, o que eu faço enquanto eu espero? Olha o que Lucas capítulo 19, versículo 13 diz. Lucas 10 e 13 diz, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. A parábola das 10 minas. E disse-lhes, negociai até que eu venha. Até que eu venha, negociai. Então, quando eu percebo que Deus tem um plano de destruição, porque a Bíblia diz que vai haver a grande tribulação, muitas coisas serão destruídas, inclusive nesse período futuro da grande tribulação, pessoas vão querer a morte e não vão encontrar. Então, há um plano de destruição sendo arquitetado, e vai acontecer. A questão é, quando eu sei disso, o que eu faço então? Se eu já sei que vou escapar, o que eu faço hoje? O que eu faço hoje? Passar medo para as pessoas porque eu estou com medo? Não, existe uma expectativa de Deus. Deus está esperando algo de nós que acreditamos que Ele virá. O texto vai dizer, negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha. Existe um ponto onde, com a maturidade, nós vamos entendendo como lidar com essa notícia de que daqui a pouco eu posso sair. Mas que hoje Deus espera algo de mim. O que você faria se Deus chamasse só você e a sua família para escapar de algo que Ele iria fazer de destruição? O que você faria se Deus chegasse só para você e para sua casa e dissesse, olha, eu vou destruir a sua cidade inteira. Pegue as suas coisas e escape. O que você faria? Nós temos uma resposta imediata. Olha, eu obedeceria a voz de Deus. Porque se Ele mandou escapar, eu vou escapar. Então talvez nós teríamos pressa para fazer as malas. Fazer as malas, organizar tudo e sair rápido, o mais rápido possível. Mas não foi isso que aconteceu em Gênesis 18 e 20. Porque em Gênesis 18 e 20, Deus chama Abraão e diz para Abraão, Abraão, as duas cidades, Sodoma e Gomorra, elas vão ser destruídas, você mora aí. Elas vão ser destruídas. E agora, no meio da destruição, eu tenho um plano de salvação para vocês. Então, vocês vão pegar a família, fazer as malas, e vocês vão escapar pela vida de vocês. Escape por tua vida, mas não olhes para trás. Há pessoas que estão tão desapegadas, elas não querem saber de nada, elas estão só pensando em escapar, que seria a ordem mais fácil que existe. Né? Não olhar para trás, só ir adiante e fugir de uma vez. Mas em Gênesis 18 e 20, Abraão começa um diálogo com Deus. Existe um diálogo acontecendo com Deus. Que diálogo? Abraão, na hora que Deus fala para ele escapar, ele pensa nos outros. Quando Deus chama Abraão, presta atenção no texto, Gênesis 18 e 20, você pode ler depois com calma.
Deus chama Abraão para escapar porque ele ia destruir, e Abraão pensa nos outros. Não parece-me um momento, né, predisposto, não parece um momento que você deveria ter uma predisposição a pensar em alguém. Não parece um momento adequado você pensar em alguém, porque Deus chama ele e fala abertamente: Abraão, eu vou tirar você, escapa logo. É uma hora que você pensa em sobrevivência. É a hora que os seus instintos humanos, eles afloram, porque você vai morrer, Abraão, você vai queimar, vai cair enxofre sobre a terra, você vai queimar nessa cidade. Então, o instinto de sobrevivência de Abraão, ele já estava sendo acionado, a amígdala cerebral, né? Estava lá bombando, já mandando sinais para o corpo, para os músculos, para o sangue, bombando o sangue, o coração acelerado. O instinto já estava sendo formado para ele escapar. Mas naquele momento, Abraão começa a interceder pelos outros. Parece que não faz sentido. E, de fato, não faz sentido para alguém que vive querendo fugir. Uma coisa é você escapar quando Deus tem um plano para você. Outra coisa é você querer fugir. Então, pessoas que elas dizem que estão esperando o arrebatamento da igreja, tudo que elas querem é fugir do que Deus as chamou, do que Deus as responsabilizou. E elas estão inertes, elas não querem fazer mais nada. Elas não querem mais agir, não querem mais se corrigir. Elas não querem mais salvar ninguém, elas não estão pensando em mais ninguém. Mas Abraão começa uma negociação com Deus. Ele diz: Pai, por acaso o Senhor é injusto, que vai matar justos com injustos? Aí Deus, a conversa é assim, né? Como assim, Abraão, justo com injusto? A sua família me agradou, eu vou salvar vocês. Não, mas e se tiverem 50 justos na cidade? Se tiver minha família e mais 50 justos, o Senhor vai destruir os justos com injustos? Olha, Abraão, ele tinha esperança. A esperança de quem está no lugar. Olha, essa deve ser a nossa esperança. Quando você está plantado em um lugar, você tem que ter a esperança de transformação de alguém. E quando Abraão vai escapar, ele pensa: não posso escapar sozinho. Não posso escapar sozinho. Como é que... Tem alguém, não, tem alguém que ouviu o que eu já ensinei. Tem alguém que viu quem eu sou. Tem alguém, não é possível. Eu não posso simplesmente escapar achando que eu estou abalando, né? Porque Deus me chamou e simplesmente deixar amigos, pessoas, o dono do mercado, o fulano, o vizinho, o ciclano. Eles ouviram a voz de Deus em algum momento. Aí Deus disse assim: Abraão, se tiver 50 justos na cidade, eu poupo toda a cidade. Aqui eu já tiro outras lições profundas que talvez fogem um pouco do tema, mas lições profundas como o quanto que Deus preserva um lugar por causa de alguns. É por isso que Deus preserva a terra ainda, porque a igreja ainda é o sal desse lugar. E Deus simplesmente aceita a proposta de Abraão, dizendo: se tiver 50 justos na cidade, eu vou poupar toda a cidade. O pilar que sustentava a cidade eram 50 pessoas e a família de Abraão. Só que a Bíblia diz que não tinham 50 justos. Aí Abraão vai negociar de novo. Ele vai dizer: Senhor, se tivesse 45, ele baixa 5. Deus disse: eu poupo a cidade pelos 45. Mas não tem 45. Abraão desce e vai de novo: se tiver 40, ele vai baixando de 5 em 5, irmão. Amigo, amiga que me ouve. Abraão negocia com Deus porque ele entende que o propósito dele ali, enquanto um agente de Deus, ele é um intercessor. O intercessor é um entrecessor, é alguém que está entre as pessoas e Deus. É alguém que se coloca no meio. Abraão se colocou no meio entre Deus e a cidade, dizendo: não é possível. Tem que ter alguém ali. Olhe para eles. Sabe, essa atitude de Abraão, ela me comove tanto, tanto, tanto. Isso me move tanto, tanto. Eu já tenho um motivo para acelerar os processos. Eu tenho um motivo para acelerar o cumprimento do propósito de Deus em mim. Só de saber que quando eu sou guiado pelo Espírito, eu penso naqueles que vão ficar. Eu preciso agir porque é egoísmo da minha parte subir sozinho. Egoísmo da minha parte subir sozinho. Então, Abraão começa essa negociação, ele vai para 40. De 40, ele vai para 35.
De 35 ele vai para 30. Ele vai negociando com Deus. Se tiver 30 justos, o Senhor poupa a cidade. E Deus, eu poupo a cidade. Meu irmão, sabe onde é que chega a conversa? A conversa chega em 10. Aí agora eu quero ver, porque 50 pessoas é uma igreja. Agora 10 pessoas é só mais uma família. E Deus estava fazendo o seguinte: pega a sua família, Abraão, e sai da cidade. Mas Abraão faz uma proposta assim: Senhor, se tiver nós e mais 10 justos, o Senhor poupa a cidade. Meu irmão, você acredita que Deus aceita? Deus disse: se tiver 10. Que doideira, meu irmão, que loucura isso aqui. Porque Abraão, ele ia escapar. Mas se tivesse 10 transformados no lugar, ele não precisaria destruir a cidade. E por que que Deus não destruiria uma cidade por causa de mais 10? Porque então haveria mais expectativa de Deus sobre a transformação do lugar a partir daqueles 10. Porque quando nós estamos num lugar onde nós somos os únicos ali transformados por Deus, o que vivemos constante transformação, há uma esperança de Deus, uma expectativa de Deus sobre nós. O que Deus quer fazer, se você é o único cristão no lugar que você está, se você é o único que está vivendo com Deus diariamente, se você é o único que tem contato com Deus, saiba que Deus está esperando fazer através de você. Não tem de terceirizar para outro, porque Deus vai usar você para isso. Em vez de você passar reclamando, dizendo eu estou sozinho lá, entenda que é através de você. Mas eles são 50, eu sou só um, e Deus está dizendo exatamente isso. Eu tenho expectativa sobre sobre você. Eu vou usar você para alcançar os 50. Então, por que Deus não destruiria uma cidade por causa de 10? Porque a expectativa de Deus então iria aumentar. Ela iria aumentar porque são mais 10 pessoas transformadas. E sabe, nós sendo transformados somos agentes de transformação. Nós curados somos agentes de cura. Nós perdoados somos agentes de perdão. Nós, quando entendemos que somos amados, somos agentes de amor. Já existe uma expectativa de Deus. Deus está dizendo, chegou o dia do escape, Abraão. Mas, se tiver mais gente com você, eu creio que vai acontecer algo aí nesse lugar. Só que quando chega a 10 pessoas, a Bíblia diz que não tinham 10. E quando não tinha mais 10, Deus então vai cumprir com o chamado que ele deu a Abraão. Ele diz, Abraão, pega as suas coisas, chegou a hora de escapar. O escape de Deus é a última alternativa. E existe uma hora para o escape de Deus. E aqui eu posso pegar vários princípios e vou compartilhar com você a partir de amanhã. Ok? Vamos orar? Pai, na tua presença, eu estou nesta manhã para te agradecer pela vida, pela saúde, por esta palavra, por tudo que o Senhor tem a nos ensinar a cada dia. Conduza-nos com sabedoria nos próximos dias, para que nós saibamos exatamente o momento, a linha, o limite, até quando eu devo agir e transformar o lugar. E até quando que eu devo entender que chegou a hora de escapar? Eu sei que o Senhor tem um plano de escape, mas que também o Senhor espera de mim algo enquanto estou aqui. Então, conduza-nos com sabedoria nesse dia. Hoje vai ser um dia onde os nossos olhos vão ser abertos para enxergarmos as possibilidades de transformação que o Senhor operará através de nós. Eis nós aqui, Senhor. Faça a tua vontade, cumpra o teu querer em nós. Nós assumimos esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.